Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de História Moderna. Essa é a nossa quarta teleaula, Cultura Popular e Revoluções. E eu sou o seu professor, o Igor. Tá? Nós estamos começando essa nossa quarta teleaula dessa disciplina fundamental para entender o mundo atual. Por quê? Esse é o último momento não só do curso, da disciplina de História Moderna, mas também a gente vai tratar do último momento da história moderna, tá? Ou seja, dos processos revolucionários que transformaram todo aquele quadro que a gente veio desenhando ao longo das últimas aulas do que seria a modernidade e os processos que estão cortando a modernidade, os processos culturais, os processos políticos, científicos, econômicos. A gente vai chegar no auge desse momento de transformação, de ruptura que acaba com a sociedade moderna e funda a sociedade contemporânea. No quadro, eu trago o panorama geral do que a gente discutiu até agora, e do que a gente vai ter que falar durante essa aula. Então, primeira questão da nossa contextualização é essa daqui, ó, rompendo a modernidade. O que foi acontecendo, que a gente discutiu nas aulas anteriores, que vai produzir uma nova modernidade, que vai produzir a contemporaneidade, que vai romper a modernidade. Primeiro ponto, a questão da Revolução Científica e do Iluminismo. Novas formas de pensar e agir. A Revolução Científica e o Iluminismo, eles substituíram gradativamente, foi um processo gradativo, o Renascimento também começa com isso, tá? Mas principalmente a Revolução Científica e o Iluminismo vão substituir a produção do conhecimento por meio da autoridade e da tradição, ou seja, eu faço parte do clero, eu sou um estudioso, os livros antigos dizem que tal coisa é verdade, eu estou confirmando que isso é verdade, ninguém então mais discute. Tá? Vai substituir isso pelo pensamento crítico, pela busca da ordem, da racionalidade do mundo, pelo teste empírico, tá? E não mais simplesmente seguir o que estava sendo dito e a autoridade reinante, que no caso era a nobreza e o clero, principalmente. Então, essa transformação na forma de produzir conhecimento vai ser fundamental para romper com a modernidade. O outro elemento que a gente discutiu, que eu aponto no quadro, durante esse período, é a questão da Revolução Inglesa. Digamos que a Revolução Inglesa é um protótipo do que virá a acontecer. Por quê? Ela faz a institucionalização do capitalismo, o capitalismo na Inglaterra. Como assim, professor? A Revolução Burguesa, a Revolução Inglesa, ela vai colocar a gentry, que, digamos, é a baixa nobreza e aquela, digamos, mais próxima das práticas capitalistas, das práticas de acumulação do capital, ou seja, eu trabalho, produzo capital, invisto esse capital para gerar mais capital. Era um pensamento que estava crescendo ainda na Europa nesse momento. Em geral, predominava o gasto de dinheiro, principalmente na nobreza, o gasto de dinheiro para representação, para marcar uma posição social e não para acumular mais. Tá? A Revolução Inglesa, ela dá poder para essa gentry, essa baixa nobreza que é aburguesada, e mais a alta nobreza inglesa acaba começando a se aburguesar também. Então, cria todo um panorama político com regras, com normas e com leis que vai incentivar a acumulação de capital e vai permitir práticas que irão desencadear na Revolução Industrial. Então, todo esse panorama é fundamental. E o que a gente vai ver durante essa aula? Tá? No quadro eu aponto os dois elementos fundamentais, que é o nascimento da contemporaneidade. Esse é o verdadeiro tema da nossa quarta aula. Tá? E o item, o conteúdo dela é a dupla revolução. O que seria a dupla revolução? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tradicionalmente, a gente caracteriza a Revolução Industrial, que acontece primeiro na Inglaterra e depois se espalha pela Europa, como um elemento econômico, como uma transformação econômica da modernidade para a contemporaneidade. E a Revolução Francesa, uma transformação política também, que começa na França e se espalha pela Europa e que vai por fim à modernidade e dar início à contemporaneidade.
Contudo, a gente não pode classificar uma só como econômica e a outra só como política. Ambas têm elementos econômicos, ambas têm elementos políticos e, fundamentalmente, as duas são completamente permeadas por questões culturais. Sem os elementos culturais, é impossível a gente entender as transformações que vão acontecer pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, porque os vários aspectos da vida humana, se teoricamente a gente consegue separar o que é cultura, o que é política, o que é economia, na prática eles estão totalmente interligados, estão completamente imbricados um no outro. E é isso que a gente vai tentar discutir ao longo dessa aula. Inicialmente, a gente vai retomar alguns conceitos básicos de política, de economia e, principalmente, definir a noção de cultura, tá? Para a gente poder, então, fazer um debate da cultura popular que está animando por baixo todas essas revoluções que eu citei, a francesa e a industrial. Conceitos de política, economia e cultura. Para a gente entender o processo de transformação final da época moderna, né, a dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução inglesa, ou melhor dizendo, a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, é fundamental a gente entender o caldo cultural da modernidade, o funcionamento da cultura que vai permear os elementos políticos mais destacados na Revolução Francesa e os elementos econômicos mais destacados na Revolução Industrial. Mas todos esses fatores estão imbricados. E por que estariam imbricados? Para a gente entender isso, a gente tem que retomar e avançar alguns conceitos, como, por exemplo, que eu trago no quadro, o conceito de política. O que é a política? É um conjunto de práticas e estratégias de governo dos outros, bem como suas formas de legitimação. O que isso significa? Significa que a política são as técnicas, as estratégias, as instituições que organizam a sociedade. A cada época e a cada sociedade você vai ter determinadas instituições. Hoje, por exemplo, a gente tem a polícia, o exército, as escolas, as religiões, as famílias, são todas instituições que buscam moldar a sociedade e, em geral, elas dão uma direção, um caminho para cada sociedade seguir. Tá? Esse caminho, muitas vezes, ele é organizado pelo aparelho de Estado, pela política formal, né? Que aí essa política vai variar muito de uma época para outra. No quadro eu trago dois exemplos brasileiros. Que ainda operou na época moderna, né? Que é o sistema monárquico. A gente tem aqui Dom Pedro I, uma pintura do Dom Pedro I, e aqui o sistema que está vigorando nesse momento aqui é o sistema monárquico. O rei, ele comanda todo um aparelho de Estado que vai tentando organizar a sociedade, né, no caso a brasileira ou a portuguesa, né, antes da independência, ambas juntas, né, em uma direção, para uma determinada posição. No caso aqui, em geral das monarquias, qual que é o interesse? Reforçar o poder da coroa. Tá? Essa é a característica básica da monarquia. O território é uma propriedade do monarca e as pessoas que vivem nesse território são súditos. Tá? E do outro lado aqui a gente tem uma fotografia do JK, né? Do Juscelino Kubitschek. Aqui a gente tem não são exatamente os mesmos aparelhos funcionando, os mesmos aparelhos de Estado, você tem aparelhos muito mais complexos, né? Que o governo organiza nesse período do JK, você vai ter mais elementos administrativos, fiscais, militares, do que tinha, por exemplo, Dom Pedro I. Né? Mas e aqui opera uma outra lógica. O interesse aqui deveria ser dos cidadãos, ou daqueles cidadãos que participam diretamente do governo democrático. Além disso, há uma diferença de processo de legitimação. Isso tem tudo a ver com a cultura, porque a cultura está imbricada na política, e a política depende da cultura. O rei precisa ser legitimado.
de alguma forma. Como que ele é legitimado? Ele é legitimado porque ele é o representante de Deus na Terra e por isso eu obedeço ele. Agora, numa sociedade democrática, você legitima pelo voto. Olha, eu estou colocando a minha opinião aqui nesse voto, então eu tenho que respeitar o resultado final das eleições. Eu estou participando. Então, esse é um elemento cultural que ajuda a legitimar a política. Avançando mais um ponto, a gente tem o conceito de economia. Tá? A economia pode ser definida como forma como os seres humanos se organizam para produzir e a forma como produzem os seus viveres. Ou seja, se a gente está com trabalho assalariado, se a gente tem trabalho servil, se a gente tem trabalho escravo, se a gente tem trabalho comunitário, tá? Se a gente usa máquina, se a gente não usa máquina, se tem propriedade privada, se não tem se tem propriedade comunitária. Muitos historiadores destacam que, do ponto de vista econômico, só ocorreram duas grandes revoluções na história humana. A Revolução Agrícola, tá? Que permite que o homem se torne sedentário, tá? E a Revolução Industrial, tá? Que vai permitir que o homem utilize máquinas e aumente muito a sua produção, amplie muito a sua capacidade produtiva. Mas repare novamente que, mesmo que a gente possa definir esses aspectos econômicos, né, eles estão imbricados com a política e com a cultura. Por quê? Porque, por exemplo, para você precisa ter leis para ter o trabalho assalariado. Você precisa ter leis para regular a moeda, para regular a troca entre as pessoas numa economia capitalista. Você precisa ter todo um processo legal para definir a propriedade privada. Né? O que é privado, o que não é privado, como que eu atesto que aquele pedaço de terra ou aquela fábrica é de determinada pessoa. Isso tudo está imbricado na política. E também está imbricado na cultura. Porque, por exemplo, se você tem trabalho, tem mão de obra escrava, você precisa ter uma justificativa simbólica para ter uma pessoa como escravo, para tratar um outro ser humano como escravo. Então tem que ter todo um campo cultural que aceite, que justifique, que legitime o trabalho escravo. A mesma coisa o trabalho assalariado. Precisa ter todo um campo cultural que diz, os outros tipos de trabalho não valem mais. O que vale é esse trabalho assalariado, porque aqui você teria uma troca justa, uma troca adequada. O pessoal vende o seu trabalho em troca de um salário. Então, veja, a gente separa os conceitos, mas eles estão um imbricado no outro. E, finalmente, o conceito que eu trago em destaque por último aqui é o da cultura, conforme aponto no quadro. O que seria o conceito de cultura? Sistema de símbolos que orientam, coordenam e dão sentido às ações humanas. Ou seja, é a linguagem, são os desenhos, são as representações de mundo, são as ideias mentais de como o mundo funciona, do que é justo, do que não é justo, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, certo? Então, é todo um sistema de classificação do mundo. Isso que é a cultura. Tá? E esse sistema de classificação do mundo, de orientação, de coordenação das nossas ações, eles mudam ao longo do tempo. Eles são historicamente determinados. E aqui eu trago um exemplo muito interessante, que é o seguinte, olha, imagine, esse símbolo aqui atualmente todo mundo entende. É um símbolo de eletricidade, que é perigoso, ali tem corrente elétrica. Agora, se você mostra um símbolo desse aqui para um medievo ou para um cidadão da Europa moderna, ele não vai entender, ele vai achar, de repente ele até consegue entender esse símbolo aqui no meio, um raio caindo do céu, um raio de Deus. Não vai entender que isso aqui é eletricidade, porque não está dentro do sistema de símbolos dele, não está dentro do sistema de referências dele que organiza o mundo. Agora, por outro lado, esse símbolo aqui está também. Olhando assim rapidamente, você talvez até nem entenda o que é, mas aqui é a justiça, que começa a crescer essa noção de justiça mais próxima da nossa na época moderna. Isso aqui é um desenho da época moderna da justiça. Olha a balança aqui, para pesar o que é justo e o que não é justo, e a espada para cobrar. E repare que ela está com o olho fechado, porque é imparcial. Essa noção de justiça que cresce na Idade Moderna, mas que não é da Idade Moderna, porque a justiça na Idade Moderna é a justiça do rei, ele toma a decisão. Tá? E nem sempre é imparcial, mas a ideia de imparcialidade, de justiça cega, tá?
da balança justa, ela vai crescendo principalmente com o iluminismo e vai mudar a forma dos seres humanos verem o mundo, de classificarem o mundo. Isso vai ser fundamental para quê? Tanto para a Revolução Industrial, tá? Como a mudança da percepção do que é o trabalho, da valorização do trabalho, quanto na Revolução Francesa, que é a percepção da necessidade de participação na política, de valorização da democracia, da divisão dos poderes e tantos outros valores iluministas que vão crescendo e vão mudando a forma como a gente organiza e pensa o mundo. Cultura popular. A cultura popular no período moderno, diferente do que muitas vezes chega até nós, ela foi muito pujante, muito rica, muito variada. O problema é que essa cultura, em geral, ela é baseada em oralidade, porque as pessoas eram analfabetas, a maior parte dos europeus. Então não deixam relatos escritos. Tá? Então a gente consegue entender o que era a cultura popular a partir de fragmentos de textos, processos judiciários, pinturas, tá? Então é de forma indireta, porque afinal de contas ela não deixou vestígios, porque ela não tinha produção escrita. Os vestígios que ela tenha deixado são os vestígios materiais também, tá? Objetos, prédios, desenhos, menos, mas também nas pinturas. Então é preciso superar alguns obstáculos, o historiador, para conseguir conhecer a cultura popular da época moderna. Mas, além disso, existem alguns métodos, algumas teorias para pensar a cultura, que é o que eu trago no quadro para você agora. Esses métodos são fundamentais e eles vão mudar a forma como a gente percebe a cultura, é o que a gente chama de vertentes historiográficas. Eu vou caracterizar cada uma delas rapidamente e vou tentando dar exemplos da modernidade, tá? Por exemplo, a história cultural tradicional do século XIX, principalmente, via a cultura popular simplesmente como algo inferior, algo ruim. Então tudo, as histórias, as brincadeiras, o comportamento da população era simplesmente tratado como algo inferior, uma deterioração da cultura erudita no máximo, era uma deterioração. E nem era visto como selvagem. O que era importante? Eram as grandes pinturas, as grandes obras literárias. Isso era cultura. Cultura popular era insignificante. Depois a gente vai ter o materialismo mais clássico, mais ortodoxo, digamos assim, tá? Do Marx, de outros pensadores, que a cultura é determinada pela economia. Então, a cultura seria simplesmente o quê? Um reflexo, tá? Das condições econômicas, ela seria um produto das condições econômicas. Então, na sociedade moderna, do mercantilismo, a cultura seria aquela cultura religiosa, da nobreza e tudo mais. Na sociedade capitalista, é uma cultura de massas, uma cultura produtivista, tá? Porque ela é o reflexo das condições econômicas e simplesmente ajuda a manter as condições econômicas, tá? Isso de um ponto de vista digamos, amplo, tá? Mais geral do pensamento materialista. No quadro, um outro pensamento também materialista, mas aqui o que a gente chama de materialismo cultural, que está, por exemplo, no pensamento do Christopher Hill, do Edward Palmer Thompson, a cultura é vista como hegemonia cultural, é pensada como hegemonia cultural. O que isso significa? Em cada época, a classe dominante, a classe que controla os meios de produção, ela tem que criar, ela necessita criar uma cultura hegemônica que mantém o seu poder. Por exemplo, no período moderno, a nobreza é hegemônica, a nobreza controla, então ela diz para a população, olha, o trabalho não enobrece o homem, por isso que eu sou nobre, porque eu não trabalho. Vocês trabalham aí, como eu não trabalho, eu sou chique, né? Eu sou nobre e governo tudo. Tá? Mas, ao mesmo tempo que cria essa hegemonia, permite que as pessoas resistam, de certa forma, joguem dentro dessas regras. Muitas vezes você vai ter revoltas populares, áreas de igreja e rei, que eles chamavam. Por que de igreja e rei? Eles cobram que a igreja e que o rei, tudo bem, vocês não trabalham, mas vocês são obrigados a nos dar segurança e os meios mínimos de subsistência. Então, há uma revolta jogando com essa cultura hegemônica. Então, a classe dominante cria uma cultura hegemônica, mas permite
que a classe subalterna, os explorados, joguem um pouco, resistam dentro dessa cultura hegemônica. Outra forma de pensar a cultura que eu trago no quadro é a questão da microhistória, muito presente no trabalho do Carlos Ginzburg, por exemplo. E ele define a cultura como um processo de circularidade entre o popular e o erudito. Você teria uma cultura erudita, né? Na Idade Moderna, por exemplo, produzida pela Igreja, que, em geral, quer que todo mundo siga as regras estabelecidas pelo Papa, pela Igreja Católica, e todo mundo que sai dessas regras, vamos dizer, pode até parar no Tribunal de Inquisição. E por baixo você tem uma cultura popular, que é criada pelas pessoas e que remonta a tradições muito antigas, tá? Mas essas duas culturas, elas circulam, trocam informações entre si. Por exemplo, a ideia de sabá de bruxas, que foi criado pela Igreja Católica para punir determinados comportamentos dos plebeus, na verdade, a Igreja Católica nem pensava em criar esse negócio. Criou por quê? Porque se deparou com uma prática da plebe que eram rituais de fertilidade, pré-colheita e pós-colheita. Tá? Rituais à noite de fazer roda para trazer a colheita, né? Rituais muito tradicionais. A igreja, quando vê aquilo, tem que inventar alguma coisa, né? Ela percebe, é uma troca, uma circularidade ali. Aí ela cria a ideia de sabá de bruxas. Finalmente, um último elemento, uma última forma de ver a cultura que eu trago no quadro, é a questão da nova história cultural. Estratégias e táticas. O que isso significa? A nova história cultural, marcada pelo pensamento do Michel de Certeau, pelo Roger Chartier, eles vão dizer, olha, em cada época, em cada momento, existe uma estratégia cultural geral, ou seja, determinadas práticas e valores que são reproduzidos fortemente pelas instituições, por exemplo, a família, a igreja, a escola, etc. E aquilo ali pesa sobre a sociedade. Por exemplo, novamente a ideia de que a nobreza é chique, que a nobreza que o trabalho não enobrece o homem. Mas, ao mesmo tempo, existem táticas, ideias que vão, de certa forma, vampirizando, é um termo do Michel de Certeau, que vão destruindo essa estratégia maior. É o caso do desenvolvimento da burguesia durante a Idade Moderna, que vai pensar exatamente o contrário, e vai vir a religião protestante para pensar exatamente o contrário, que o trabalho enobrece o homem, que o trabalho é divino. O que a nobreza faz não é divino. Então, vai corroendo essa estratégia mais geral que pesava sobre a sociedade, e aí a gente tem uma nova sociedade, por exemplo, a sociedade dos indivíduos ou a sociedade capitalista, como queira chamar. Repare que a grande diferença dessa para o materialismo cultural é que ela não se fixa simplesmente na luta de classes, tá? Como é o caso do materialismo cultural com a ideia de hegemonia cultural. Ela é mais fluida. Essas táticas, essas estratégias, elas podem vir de qualquer ponto da sociedade, não necessariamente de uma classe exclusivamente. E a partir desses pensamentos, a gente pode destacar alguns elementos da cultura popular da Idade Moderna. No quadro, eu trago uma pintura do Peter Bruegel, que retrata muito bem esse elemento aqui da cultura popular, o carnaval, tá? Que era, assim, o carnaval nessa época, ele durava, não era 3 dias, eram festas espalhadas por todo o ano, que dava mais de 40 dias de festa, tá? E aqui, o que acontecia principalmente no carnaval? Uma reversão da cultura hegemônica. Porque aqui você tinha o rei Momo, o plebeu virava rei e tirava sarro do rei. Você tinha, por exemplo, a missa do burro, que era também uma piada com a forma como eram dadas as missas nesse período. Então, você tem várias formas de reversão, de mudar os valores a partir das práticas do carnaval e colocar a plebe como, digamos assim, mais poderosa do que a nobreza, mais poderosa do que o clero. Por outro lado, você tem também aqui, ó, a Bibliothèque de Bleu, tá? Que é comparável aqui no Brasil à literatura de cordel. É uma literatura erudita, é um conteúdo erudito, mas feito para ser barato e acessível à população em geral. Inclusive, isso aqui, eles liam em roda, assim, não era, como muita gente era analfabeta, tinha que ler um para o outro, né? Então, acontecia muito isso. Então, é a cultura mais erudita chegando na população
por meio desse tipo de publicação graças à imprensa, né? E, finalmente, esse outro elemento aqui muito engraçado, que você conhece, só que por outro nome. O nome, na época, era Rug Music, na Inglaterra, ou Charivari, na França, mas tinha em toda a Europa, que era esse elemento aqui, ó, repare o pessoal fazendo batucada no meio da rua. Isso aqui, hoje, é chamado de panelaço. Tá? É a população, ela se revolta, ela faz barulho, ela às vezes até machuca magistrados e, digamos, indivíduos que não estão se comportando de acordo com a moral que aquela multidão tem, né? A moral popular, ou seja, os valores daquela comunidade. Tá? Isso era uma forma também, era muito popular esse tipo de coisa durante toda a Idade Moderna e era uma forma de contestação, de rebeldia da população para que as autoridades seguissem aquilo que elas consideravam justo. Revolução Industrial. Condições e etapas. A Revolução Industrial será um momento fundamental de transformação da vida humana como um todo. Por quê? Dizem muitos historiadores que tem a Revolução agrária e a Revolução Industrial. O resto não importa muito. E eu tenho um gráfico aqui no quadro que vai mostrar para você por que dá para dizer isso aqui. Tá? Esse aqui é um gráfico de taxa média de crescimento da produção mundial. Tá? Desde a antiguidade até uma perspectiva do ano 2100. Se você reparar, até aqui, olha, nós teremos em média uma taxa muito baixa de produção, de crescimento da produção média anual no mundo. Tá? Não chega a 5%. Quando acontece o período da primeira Revolução Industrial, o primeiro momento ali, digamos, da Revolução Industrial, você já pula para uma taxa média de crescimento de 0,5%. Na segunda parte da Revolução Industrial, você pula para uma taxa média de crescimento de 1,5% no mundo inteiro, média anual, certo? Taxa de crescimento. Aqui, olha, no Entre Guerras, cresce ainda, cresce um pouco menos, mas cresce no Entre Guerras, né? Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas mantém uma taxa alta, né? Quase 2% já. E aí você tem o famoso 30 anos dourados, que é no pós-guerra até 1990. A taxa média mundial anual desse período aqui, de 50, 90 mais ou menos, chega a 4% ao ano. É uma taxa muito alta, jamais alcançada pela humanidade. Isso, obviamente, muda completamente o jeito da gente viver. Permite toda uma nova forma de comportamento, de cultura, de política, tá? Que antes não existia. Tá? A tendência é que baixou de 90, mas ainda é uma taxa altíssima, né? Muito maior do que teve em toda a época moderna, antes das revoluções industriais, né? Ou seja, em todo o período antigo, moderno, medieval, é uma taxa muito alta, ainda caiu. A expectativa, as previsões futuras é cair. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas quem sabe aí vai mudar novamente as nossas condições de vida, certamente. Avançando mais um ponto aqui, eu tenho o que a gente chama de grande transformação, o livro do Polanyi, né? Que mostra essa comparação aqui, olha, com uma sociedade agrária, rural, tá? Com as cidades pequenas, baseadas ali em algum comércio muito pequeno, tá? E depois, ó, com a Revolução Industrial, as grandes cidades com uma mão de obra urbana muito grande, com a produção industrial e com um comércio muito frutífero. Isso aqui, ó, olha a diferença de um mundo para o outro, de uma cidade para outra. É um absurdo, é uma grande transformação. Tá? Como que isso se dá? Quais são as condições de possibilidade? Primeiro, a questão do pioneirismo inglês, né? As condições de possibilidade, o pioneirismo inglês. Por que começa na Inglaterra a Revolução Industrial? Começa porque há uma política econômica capitalista que visa o investimento de dinheiro para produzir mais dinheiro. Isso acontece por causa das revoluções inglesas, da mudança da instituição política da Inglaterra ao longo do século XVII. E isso permite o quê? A acumulação de capital, juntar capital dentro da Inglaterra para produzir mais capital. Ocorre também
tá? A disponibilidade de mão de obra barata, porque o cercamento, aquele processo de fechar as terras, de privatizar as terras comunais, expulsar as pessoas dali, permite ao mesmo tempo o acúmulo de capital, porque o dono da terra, então, vai usar aquela terra para gerar mais dinheiro, né, plantando algodão, criando ovelha, e ao mesmo tempo aquela mão de obra que estava mais ou menos ociosa é empurrada para a cidade e é uma mão de obra barata, porque está precisando de emprego, não tem mais como sobreviver nas terras comunais. Tá? Há uma grande disponibilidade de fontes energéticas, especialmente o carvão para o primeiro momento da Revolução Industrial, tá? Na Inglaterra, e também há o incentivo à ciência e à tecnologia, o desenvolvimento da revolução científica, que vai começar a ser aplicado lentamente na produção e permitir as várias etapas da Revolução Industrial. Tá? Esse processo que começa na Inglaterra expande para a França, Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão com a Revolução Meiji no final do século XIX. A Rússia também vai começar a se desenvolver no século XIX, mas ela só vai crescer mesmo depois, em meados do século XX, ok? Depois da Revolução Bolchevique, depois de várias etapas. Tá? E esses países serão os líderes, digamos assim, da Revolução Industrial, com a Inglaterra como a grande líder da economia nesse período. Duas etapas da Revolução Industrial. A primeira etapa, que basicamente vai de 1760 a 1860. Qual que é a característica? Uso intensivo de mão de obra, muita mão de obra, pouca máquina. Vai usar energia a vapor, o carvão, nas poucas máquinas que tem. Tá? O algodão vai ser a principal matéria-prima e a indústria têxtil vai ser a principal indústria, que é um exemplo já quando está no topo dessas indústrias, né? Com o uso do carvão, com o uso da maquinaria, mas também ainda com muita mão de obra fiscalizando e cuidando das máquinas. Tá? Avançando aqui, a gente tem a segunda etapa, 1860 a 1940. Aqui a gente já tem um uso intensivo de máquinas, você tem o uso de matéria-prima, ou de fonte energética, o petróleo e a eletricidade para alimentar essas máquinas. Principal matéria-prima vai ser o aço, e a principal indústria é a indústria automobilística. Aqui, ó, um Ford T sendo criado na linha de montagem, que demanda muitas máquinas. Tá? Então, esse é um panorama geral das condições iniciais da Revolução Industrial e das duas principais etapas, né, iniciais. A primeira, mais baseada em mão de obra, e a segunda, mais baseada em máquinas. Principais características seriam essas. Trabalho infantil. Esse é um tema bastante complexo, é um tema que envolve questões éticas, principalmente, questões científicas e um cuidado com as crianças, né, é necessário e valorizado na nossa sociedade atual. Mas será que essa questão sempre foi assim? Essa é a pergunta que eu trago na nossa situação problema. Aqui. Quais eram as condições de trabalho na Revolução Industrial? Será que o trabalho, nesse período, as pessoas viviam bem? Porque há discussões que mostram que o padrão de vida durante a Revolução Industrial cresceu, principalmente no século XIX, ou seja, as pessoas tiveram mais poder aquisitivo, tá? Com a produção, com a Revolução Industrial. Afinal de contas, vocês viram as taxas de crescimento absurdas que chegou ao mundo. Tá? Agora, padrão de vida não é a mesma coisa que qualidade de vida. Padrão de vida mensura matematicamente a capacidade de produção, a capacidade de existência de produtos no mercado. Mas será que as pessoas sentiam que a vida era melhor? O trabalho infantil pode ajudar a gente a entender melhor as condições de vida do trabalhador nesse período. No quadro, eu trago uma frase, uma citação, né, de uma criança num processo judicial do século XIX, tá? O John Birley, de 1849, esse depoimento. Acompanhe a leitura comigo. Nosso turno era das 5 da manhã até as 9 ou 10 da noite. E no sábado até às 11 e frequentemente até às 12 horas da noite.
né? Olha a quantidade de carga horária para uma criança nos seus 11 anos, aqui no máximo, eles tinham. E ainda nos faziam vir no domingo para limpar a maquinaria. Nós chegávamos à fábrica às 5 horas da manhã e trabalhávamos até aproximadamente às 8 ou 9 horas, quando nos traziam o nosso café da manhã. Tá? Olha a hora que eles iam comer, pela primeira vez durante o dia, depois de trabalhar, que consistia em mingau de aveia com bolo de cebolas, para dar mais sabor à comida. As condições de trabalho eram extremamente precárias, extremamente violentas, porque essas crianças e as mulheres eram bastante agredidas nas fábricas para trabalhar num ritmo enlouquecido. Elas chegavam a ser mergulhadas em tonéis de água para acordar, para continuar trabalhando, fora muitos acidentes, principalmente quando as máquinas começaram a ser usadas, tá? De perda de membros, mão, e morte mesmo de pessoas. Então, as condições de vida eram muito difíceis, a qualidade baixou demais. Só gradativamente, principalmente depois dos movimentos operários e a partir das discussões das leis trabalhistas e a partir do século XX, é que as condições de trabalho vão realmente melhorar e as crianças estarão protegidas dessas condições de vida. Mas no século XIX, como eu mostro no quadro para você, já havia essa preocupação. Olha aqui no Missouri, nos Estados Unidos, tá? O movimento, traduzindo aqui, né, o movimento contra o trabalho infantil, né? O senhor fiscalizando a fábrica e vendo as condições de trabalho dessas crianças. Essa ideia, essa preocupação de que a criança tem que ser preparada, que ela tem que ser protegida, já começa a surgir no século XIX mesmo, mas avança só no século XX. Mais um ponto aqui, olha, uma fotografia, né, do final do século XIX, das crianças trabalhando em minas de carvão, uma situação deplorável. Minas de carvão, e principalmente nessa época aqui, levava a desenvolvimento de câncer e várias doenças pulmonares. Tá? Logo, não é à toa que a expectativa de vida dessas crianças, dessas pessoas, variava no máximo a 40 anos, 30, 40 anos. Então, qual que é a nossa resposta? No contexto da Revolução Industrial, é preciso considerar a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida, que está muito relacionada com os direitos sociais. Tá? Se é verdade que houve um aumento da produtividade enorme, uma maior oferta de mercadorias, não significa que a maior parte da população tinha acesso a essas e que a qualidade de vida tenha aumentado. Isso só vai acontecer efetivamente depois de toda uma remodelação institucional que acontece verdadeiramente a partir do século XX. Nosso momento de interação. Eu coloco uma pergunta para você. Como estão as condições de trabalho na atualidade? Como que você vê a situação de trabalho hoje? É comparável com as do processo da Revolução Industrial? Pensa um pouquinho e eu já volto com uma resposta.
voltamos. Será que as condições de trabalho hoje são melhores do que na Revolução Industrial? Eu acho que não há muita discussão em relação a isso. Com certeza, para a maioria das pessoas, no mundo, é melhor do que as condições da época, do início da Revolução Industrial. Mas a questão é que a Revolução Industrial, ela não é um momento, esse nome é até ruim para explicar o que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é mais um processo que tem várias etapas e várias transformações. Então, e ao mesmo tempo isso demanda transformações nas regras, nos direitos sociais também. Porque, novamente, nós vivemos momentos em que há muitos trabalhadores desempregados e existe também subempregos, digamos assim, ou trabalhos que têm condições muito precárias de funcionamento. Então, tal como a Revolução Industrial é, na verdade, um processo contínuo de transformação, é necessário que a política olhe para as condições sociais para reformar também os direitos sociais e proteger o trabalhador para a gente não voltar, para não retroceder àqueles momentos tão tristes que aconteciam nas fábricas no início da Revolução Industrial. Revolução Industrial, processos e efeitos. Então, a Revolução Industrial, ela tem como momento, local de início, a Inglaterra, porque lá se institucionalizou uma política mais preocupada em acumular capital do que acumular status ou território, como era normal no pensamento dos reis da época moderna, né? Mas ali, com a Revolução Inglesa, o foco da nobreza vai mudar. E aquilo vai ajudar demais a criar mecanismos, a criar leis que vão impulsionar a Revolução Industrial, a acumulação de capital para investimento em indústria. Vamos entender um pouquinho agora quais são os processos de transformação dessa revolução, os processos e as características da Revolução Industrial. No quadro, eu trago para você os tipos de produção, tá, que ajuda a gente a entender a grande mudança, a grande transformação que gerou taxas de produção mundiais absurdas, tá, depois do processo revolucionário, tá, iniciado na Inglaterra e que acabou se expandindo pelo mundo, com alguns países na liderança, como França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá, e outros países mais dependentes, é o caso do Brasil, que fez muito depois da sua Revolução Industrial e ainda é uma Revolução Industrial incipiente, tá? Que não está no limiar, no topo das tecnologias e dos processos industriais de outros lugares do mundo. Mas vamos entender as características, os tipos de produção que marcam a Revolução Industrial, antes e depois, né? Primeiro, modelo artesanal de produção. Controle total da produção pelo produtor, ou seja, o trabalhador, tá? Um método artesanal, o trabalhador, ele tem as ferramentas de trabalho dele, ele sabe todo o processo de produção de um objeto, por exemplo, é um sapato. Ele tem as ferramentas para produzir o sapato, ele às vezes produz até o couro, criando animais, tá? Corta madeira para fazer a sola. Estou pensando no sapato da época moderna, né? Então ele tem controle, às vezes, da matéria-prima até a hora de vender o sapato, tá? É a produção artesanal. Claro que a produtividade aí é baixa, tá? Mas o trabalhador, toda a energia que ele coloca naquele produto, ele vai adquirir, em parte, de volta na troca, tá? E a Revolução Industrial gradativamente vai transformando esse processo de produção. A primeira etapa depois da artesanal é a que eu aponto no quadro, que é a manufatureira, tá? A famosa manufatura. Aqui tem o controle parcial da produção pelo produtor e o assalariamento. Isso significa o quê? O empresário, tá? Ele, digamos, aluga ou compra um galpão, tá? Ele vai lá e compra uma quantidade de matéria-prima, compra ferramentas, põe naquele galpão, leva aquela matéria-prima para lá e chama artesãos para trabalhar lá, tá? Gradativamente, o próprio empresário, ele vai organizando o processo de produção. Às vezes ele separa para alguns
trabalhadores, por exemplo, fazer a sola do sapato, outro fazer o couro do sapato, mas, no geral, aqueles artesãos que estão ali dentro, eles detêm o controle da produção. Eles podem, qualquer hora, parar de trabalhar, vai ter uma discussão e tudo mais, mas o empresário depende demais dessa mão de obra ainda. Tá? Até porque tem pouca mão de obra disponível. Esse é o iniciozinho da Revolução Industrial. Tá? O trabalhador, então, ainda tem muito controle da produção, a produção já aumentou, tá? E o empresário faz esse jogo de tentar organizar a produção ali e extrair mais lucros para ele, evidentemente, né? Nesse processo. Finalmente, você tem a etapa final, digamos assim, desse processo revolucionário, que é a produção fabril ou industrial. No quadro, eu aponto para você aqui o que seria a produção fabril ou industrial. Uso intensivo de máquinas, produtor não tem mais controle nenhum da produção. Porque, afinal de contas, é aquela mesma ideia do galpão, só que agora você tem máquinas, você tem linhas de produção, tá? Em que o empregador, o empresário, é o dono de tudo aquilo ali, de todas aquelas ferramentas. E são aquelas ferramentas que ditam o ritmo da produção. E o trabalhador, ele só sabe simplesmente mexer naquela máquina específica ali. Ele não sabe como produzir mais o sapato, certo? Ele não tem como controlar a produção mais. Então, e além disso, você vai ter uma quantidade de mão de obra disponível muito maior. Então, o poder do controle da produção passa todo para a mão do empresário, para o dono da indústria. E o trabalhador perde esse controle. Tá? E o outro efeito disso daí é aumento da produção, da produtividade muito grande pelo uso das máquinas e tudo mais. Tá? Mas uma coisa não está totalmente dependente da outra. Tá? O trabalhador poderia ter o controle do meio de produção e aumentar a produtividade com o uso das máquinas, mas esse não é o caso da Revolução Industrial no modelo que ocorreu. Avançando mais um ponto no quadro, a gente tem a questão da organização, do processo disciplinar, que está espalhado em toda a sociedade, mas é fundamental dentro da fábrica. E isso acontece principalmente a partir do século XIX, que é a organização do tempo, ter tempo para fazer tudo. Ter a velocidade certa, e as máquinas ajudam muito nisso, a linha de produção aqui, ó, nessa imagem. Então, você tem um tempo para operar, um tempo para entrar na fábrica, para sair da fábrica, o tempo de descanso, e a velocidade é muito controlada, o tempo é todo mensurado. O espaço também é muito coordenado. Repare que cada trabalhador tem o seu lugarzinho exato, ele não pode sair dali, porque ele tem que fazer exatamente uma determinada tarefa naquele espaço que ele está. E os corpos também são controlados. O trabalhador é treinado a fazer o movimento mais rápido e da forma mais precisa possível para aumentar a produtividade. Você tem um sistema de norma, então, que dita tudo isso, quanto tempo vai demorar para fazer cada coisa, quem vai ficar em cada lugar, como fazer os movimentos do corpo para aumentar a produtividade. Tá? Você vai ter o exame constante, né? Digamos, no início eram aqueles capatazes que ficavam tomando conta para ver se estava todo mundo seguindo a norma. Tá? E você vai ter o processo de sanções também. O que é sanções? Se o cara fez tudo certinho, né? Se ele está fazendo bem, ele vai ganhar benefícios. Se ele errou alguma coisa, ele vai receber sanções, né? Ele vai ser punido. Tá? Se ele enrolou mais no tempo, se ele está atrapalhando o outro, ocupando espaços diferentes, se não está no lugar dele, né? Se ele não está bem treinado, tudo isso vai ser baseado nesses 3 processos aqui, ó. A norma estabelecida, o exame para fiscalizar e a sanção para punir ou para beneficiar, né? Esse modelo, desse aqui, vai sair, a gente pode chamar de Taylorismo, essa preocupação científica de organização da fábrica, né? É o que a gente chama de Taylorismo, a preocupação científica de organização da fábrica, que ela vai ser efetivamente colocada em produção, em larga escala na maioria das fábricas, a partir do Fordismo, tá? Com a linha de produção, organizando todo o processo com uso maior de máquinas, aí já a partir do início ali do século XX. Tá? O Taylorismo já no século XIX, início dessa preocupação em organizar cientificamente a fábrica, e o Fordismo já com uma implementação ampla e utilizando a máquina para aumentar isso já no século XX. Tá? Qual que são as implicações finais da Revolução
industrial. Tá? É a criação de uma sociedade de classes, isso significa que uma parte da sociedade ela vive da renda do capital, tá? Elas são proprietários dos meios de produção, e do outro lado a gente tem um outro grupo, um outro grupo social, que é aqueles que vendem o trabalho para sobreviver, né? Que vendem sua renda vem da venda do seu próprio trabalho. Vai haver o crescimento do movimento operário para garantia dos direitos trabalhistas e a vida disciplinar, porque essa disciplina ela não vai estar só na fábrica, esse processo disciplinar, ela vai estar na escola, no hospital, nos quartéis, na família, tá? Essa preocupação em organizar certinho o tempo, tá? Organizar os espaços, quem fica em qual lugar, quem pode ocupar tal espaço, tá? O processo de treinamento do corpo para obedecer determinados movimentos e essa noção de norma, como você deve agir, exame, você está sendo fiscalizado o tempo todo em várias instituições, e a sanção, né, que você vai ser punido ou beneficiado se você seguiu aquela norma ou não. Tem problemas aí, né, nesse processo todo, mas isso é um panorama geral que surge com a Revolução Industrial. Revolução Francesa, condições e etapas. A Revolução Industrial vai marcar principalmente, mas não só, elementos econômicos, transformações econômicas no mundo. E a Revolução Francesa vai vir imbricada com essa Revolução Industrial para transformar politicamente o mundo definitivamente. A Revolução Francesa começa na França, né, pelo próprio nome, mas ela vai se espalhar por todo o mundo. A lógica política que está por trás dela. E para a gente entender o que foi a Revolução Francesa, precisamos iniciar pelas suas condições de possibilidade, aquilo que permitiu que ela ocorresse. No quadro, eu trago alguns tópicos. Tá? O primeiro tópico dessas condições de possibilidade é a questão da crise fiscal, guerras e privilégios. Tá? A monarquia francesa, no século XVIII, ela estava com muitos gastos financeiros, seja para manter os privilégios da nobreza, seja para manter a corte, né, a sofisticação, a politese do rei e da corte como um todo ali, mas principalmente que isso tudo é privilégio, eles não pagam imposto, o clero não paga imposto, a nobreza não paga imposto, né, e gasta muito para manter o seu status social. Isso é um problema fiscal. Além disso, temos o problema fiscal do gasto com guerra. Por exemplo, a Guerra de 7 anos contra a Inglaterra, que a França perde. Você ainda tem o pior depois disso, porque a França vai tentar se vingar da Inglaterra financiando a independência das 13 colônias, que depois viram os Estados Unidos, né, para provocar a Inglaterra. E dá certo a independência, mas os cofres franceses ficam vazios. Então, esse é o panorama. A crise fiscal foi fundamental para levar à Revolução Francesa, mas não só ela. No quadro, outro ponto. É a questão da crise de abastecimento. Perto ali de 1789, quando estoura a Revolução Francesa, você vai ter ali umas 4, 5... colheitas muito ruins na França, que vai levar uma falta enorme de comida à miséria, à carestia da população francesa, que vai, evidentemente, provocar essa população, irritar essa população. Finalmente, uma questão cultural fundamental, né, que é a questão do iluminismo, que coloca problemas para a política, que propõe uma maior participação da população, que propõe a divisão dos poderes, tá? Com Montesquieu, com John Locke, entre tantos outros pensadores do iluminismo que querem uma nova forma de política. Não necessariamente uma revolução total, uma ruptura total, mas uma reforma pelo menos, né? Já coloca esses problemas. E também uma crise cultural da cultura popular da sociedade estamental. Aqui a gente tem um exemplo dessa crise. Olha aqui, normalmente a gente vê isso aqui é o plebeu montando em cima do nobre e em cima do clero. Um panfleto distribuído nessa época, vários panfletos desse tipo eram distribuídos nessa época. Ou seja, rompendo com a majestade da nobreza, rompendo com a divindade do clero. Tá?
tratando ele como animais que agora a plebe tem o direito de tirar esses privilégios dessas pessoas, porque elas não são divinas, elas não são majestosas, elas não merecem estar no governo. Isso aqui vão ter várias coisas desse tipo antes e durante a Revolução Francesa, né? Então é o quê? É a destruição, é a crise daquela cultura que sustentava a sociedade estamental, tá? Que mantinha a nobreza como nobre efetivamente e o clero também como divino. Finalmente, a crise política. Dada toda essa turbulência que eu falei para você, a crise financeira, faltava dinheiro para pagar o básico, para pagar exército, para fazer a máquina pública funcionar, você vai faltar comida para as pessoas e o rei tem que dar um jeito de resolver esse problema, também não tem dinheiro para resolver esse problema. Você tem toda a depreciação cultural e a efervescência para mudar as formas de política. O rei, o Luís XVI, ele acaba sendo pressionado a chamar uma reunião dos Estados Gerais para ajudar a resolver o problema. O que são os Estados Gerais? É um grupo da burguesia, um grupo da plebe, um grupo da nobreza e um grupo do clero vão votar para tomar decisões. O problema é que o clero e a nobreza é um pouquinho gente, é um pouquinho só de gente, né? Não representa 3% da população francesa. Só que eles têm 2 votos no Estados Gerais, né? Um voto do pessoal do clero e um voto da nobreza. Em geral, eles votavam juntos para defender o quê? Os privilégios deles. Para defender os privilégios dele. Do outro lado, você tem a burguesia com 97% da população com poder de um voto só nos Estados Gerais. E isso vai gerar uma enorme crise política, que é o que a gente chama de Revolução Francesa, né? No quadro, eu trago o resuminho das etapas. Primeiro, em 1789 e 1792, estoura essa crise política, porque a plebe vai falar, não, a gente vai fazer uma assembleia individual e vai tomar as decisões pela quantidade de gente, não mais pelo modelo dos Estados Gerais, né? Com o clero e com a nobreza tendo mais voto do que a plebe, sendo que a plebe tinha mais gente, né? E aí eles propõem o quê? O momento da Assembleia Nacional, que o interesse verdadeiro era criar uma monarquia constitucional, não era uma grande ruptura, era algo mais similar à Inglaterra. Deixa o rei lá, mas quem manda mesmo vai ser o parlamento. O problema é que o rei não gostou muito disso, tá? E se organizou com outras monarquias próximas da França, principalmente a austríaca, já que a esposa do Luís XVI era a Maria Antonieta, né, que era austríaca, para fazer uma contra-revolução, para tomar o poder de volta. E aí acontece o momento da Convenção Nacional, que os jacobinos chegam ao poder, matam um monte de nobre, um monte de clero, criam um exército, consegue impedir a contra-revolução monárquica, cria várias leis que favorecem a plebe mais pobre, a pequena burguesia, limite dos aluguéis, limite do preço do pão, reforma agrária, tomando terras da igreja para distribuir para a população pobre. Várias, então, medidas que favorecem a pequena burguesia e os mais pobres, o campesinato. Tá? Porém, é um momento que é chamado de terror, né? E esse momento vai acabar com um contra-ataque dos girondinos criando o diretório. Quem é os girondinos? É a alta nobreza, a nobreza e a alta burguesia, que vai ficar no poder de 1795 até 1799 e desfaz esses benefícios da convenção, né? Libera o preço do pão, libera o preço do aluguel, para com as reformas agrárias e outros eventos que favorecem a alta burguesia. Porém, a crise econômica na França vai continuar. Só vai ser solucionado, e aí já é um elemento da história contemporânea, na era napoleônica, tá? Que aí já é um momento da história contemporânea, mas aqui Napoleão estanca a Revolução Francesa, reorganiza as leis e estabelece, digamos, uma espécie de estado de compromisso que tenta agradar um pouquinho todo mundo e organiza a França a ponto da França começar a dominar os países em volta dela. Mas aí já é um outro momento da história, fica para outra vez.
Revolução Francesa, Política e Historiografia. Para a gente entender um pouco mais, aprofundar em alguns elementos da Revolução Francesa que deixam, digamos assim, legado até os dias de hoje, é fundamental a gente pensar alguns aspectos políticos e historiográficos dela, ou seja, entender quais são os reflexos políticos, né, que ela vai trazer, ao mesmo tempo ver as várias formas de estudar a Revolução Francesa, porque você já tem um panorama dela, mas há formas de interpretar essa Revolução Francesa, e é isso que eu quero discutir agora. No quadro, eu trago aqui para você os grupos políticos da Revolução Francesa. Com a criação da Convenção Nacional, aqui na sala, nesse ambiente aqui que se formou a Assembleia Nacional, tá? Você teria, de forma bem simples, tá? Definido aqui a Convenção Nacional, né? Aquele momento já que o rei perde a cabeça ou está para perder a cabeça, em 1792. Você tem aqui em vermelho, do lado esquerdo, normalmente sentando acima aqui nessas arquibancadas, o que a gente chama de montanha, que é representada, por exemplo, pelo Robespierre, líder dos jacobinos. Junto com ele estão todos os sans-culottes, os mais pobres e a pequena burguesia. Tá? E é daqui que vem a ideia de esquerda, efetivamente, dessa organização, porque estariam defendendo os trabalhadores, a pequena burguesia. Tá? No meio você tem o pântano, né, o que se chama de pântano, que era o que tinha a maior parte dos representantes, também chamado de marais. Tá? Tinha aqui 389 representantes em 1792, era muita gente. A montanha tinha 200 representantes. E, finalmente, aqui, essa parte aqui dos marais, do pântano, eles iam para um lado, dependendo do assunto, ou iam para o outro, dependendo do assunto. Formado também pela pequena burguesia, por alguns burgueses, por nobres, pelo clero. Então, eles iam de um lado para o outro o tempo todo. E, finalmente, aqui do lado direito, os girondinos, com 160 representantes. Tá? Em alguns outros momentos vai aumentar, vai chegar a 300 a montanha, depois a montanha vai cair muito e vai subir muito os girondinos. E quem são os girondinos? É da alta burguesia, da região da Gironda, que era a comércio muito grande, a produção industrial muito grande. Então defendiam os valores, os direitos mais da alta burguesia. Isso vai ter repercussões até os dias de hoje, né? Daqui que dá, digamos, o primeiro panorama da divisão entre esquerda e direita. Né? Avançando mais um ponto aqui, a gente tem as perspectivas historiográficas de análise da Revolução Francesa. Primeira perspectiva, já ali no calor dos eventos, produzida, por exemplo, pelo Edmund Burke, o Tocqueville posteriormente, tá? É uma perspectiva liberal. O que essa perspectiva, como que ela entende a Revolução Francesa? Em primeiro lugar, ela diz que entre 1789 e 1792, o momento da Assembleia Nacional, que queria algo mais parecido com uma monarquia constitucional, sem grandes rupturas, só com reformas, né? Foi o modelo ideal da Revolução para os liberais. Porque ali você estava criando uma Constituição, transformando a política para algo mais, digamos, moderno, segundo a perspectiva. Aí assim entra a parte do terror, que foi uma consequência das circunstâncias, da contra-revolução, da necessidade de criar um exército e tudo mais. Isso aqui vai distorcer a Revolução. A Revolução Francesa, porque precisava lutar contra a restauração, né? E levou a um momento de terror, levou a um momento de ruptura, muita violência e não de reformas políticas necessárias, tá? Mas de desestruturação efetiva da política francesa. Então, o modelo ideal para os liberais era aquele processo que estava acontecendo no momento da Assembleia Nacional. Tá? Aquilo ali estava sendo adequado porque estava havendo uma transformação, uma reforma política de forma mais tranquila, digamos assim. A gente tem um modelo marxista de explicação da Revolução Francesa, que entende a Revolução Francesa como revolução burguesa clássica. Tá? O momento em que a burguesia toma o poder, reforma a sociedade
para se adequar aos seus interesses e desenvolver a economia. Tá? É uma etapa a mais de lutas de classes. O que eu estou dizendo aqui? É muito importante entender bem essa noção aqui, que tanto os liberais quanto os marxistas entendem a Revolução Francesa como algo positivo, como um progresso, uma melhoria da política, das relações humanas ali do governo. Os marxistas entendem que ela foi um momento, é preciso ter mais uma revolução, né, para que haja mais um progresso. Os liberais dizem que não, que na verdade você teria que estancar ela ali naquele primeiro momento de reformas institucionais. Finalmente, a gente tem o modelo da nova história, que eu aponto no quadro, o modelo de interpretação da nova história. Um grande personagem dessa historiografia é o François Furet. O que ele nos diz? Que a Revolução Francesa, na verdade, foi um momento da sociedade civil contra o Estado. Não foi da plebe contra a nobreza e o clero. Foi, na verdade, até os nobres se juntaram aos plebeus para mudar o Estado, para transformar as regras de funcionamento do Estado, para mudar o aparelho do Estado. Então, era uma luta da sociedade civil e aí de vários grupos que iam desde a alta nobreza até os sans-culottes, os mais pobrezinhos de todos, tá? Contra a organização política daquele mundo. Tá? Não foi uma simples luta da burguesia ou da plebe contra a nobreza e contra o rei. Outra questão é que se perde o controle do processo revolucionário para as massas, gerando guerras que não eram necessárias e rompendo esse processo de transformação do Estado. Outro elemento fundamental dessa historiografia é a noção de política revolucionária e política de interesses. O que significa isso? O François Furet, por exemplo, ele vai indicar que foi a Revolução Francesa que inventou esses dois modelos de política. A política revolucionária, que e aqui independe se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. É uma ideia que, por exemplo, é muito reproduzida atualmente na ideia de tecnocracia, que você consegue governar simplesmente com técnicos. Tá? E é uma revolução por quê? Porque você tem que romper aquela política anterior e criar uma regra única de governo, um jeito único de governo que é o perfeito, que é o ideal. Tá? O que eles chamam atenção nesse processo? Esse processo é um processo normalmente de ruptura violenta e que se cria um Estado autoritário, porque se entende que só tem um jeito de governar, só tem uma forma de governar. Por outro lado, a Revolução Francesa também estabeleceu uma outra ideia de política, que é a política de interesses. É a percepção que a população tem interesses diferentes e que a política é o campo não violento para a solução dos conflitos sociais. Então, você tem vários representantes da população com interesses diferentes debatendo o que fazer, né? Que regras criar. E assim você é efetivamente um modelo, digamos assim, democrático. Tomar a política como o espaço de debate, de enfrentamentos de pessoas que obviamente têm interesses diferentes, é assim que a sociedade funciona, né? Então, seria, nessa perspectiva, o melhor modelo. E os dois modelos foram inventados na Revolução Francesa. Tanto da política revolucionária, tá? Que impõe a ruptura, que impõe um modelo único de governo, né? Tecnocrático, digamos assim, atualmente, mas pode ter vários outros, né? Stalinista, nazista, fascista, entre tantos outros. E do outro lado, um modelo de política, de debate, de criação de consensos para tentar apoiar os interesses de todos, porque no final das contas essa é a dinâmica da sociedade. É uma sociedade com interesses, objetivos, às vezes contraditórios, às vezes não contraditórios, mas precisa ser organizado pela política, ou senão acaba na guerra, acaba na violência. Direitos humanos. Direitos humanos é um conceito muito popular na atualidade, fundamental para a nossa sociedade contemporânea, mas que foi inventado há muito tempo. Sabe onde? Bom, essa questão é que eu coloco na nossa situação-problema, que eu trago no quadro agora. Por que e quando surgiu a Declaração dos Direitos Humanos? Bom, a Declaração dos Direitos Humanos já está aqui, ó.
na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no início da Revolução Francesa. Olha que interessante, principalmente esse artigo 1 aqui, ó. Os homens nascem são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja, coloca todos os homens como iguais, rompendo com a noção monárquica. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, garantindo a proteção do ser humano contra a violência do Estado. Tá? E isso vai repercutir na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Da mesma forma, aqui, ó, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Ó, todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. É a proteção do indivíduo contra as forças externas, inclusive contra a exacerbação do Estado, tá? Contra esse indivíduo. Está lá na declaração da Revolução Francesa dos Direitos do Homem, está reforçada em 48 pela Declaração Universal da ONU, né? E está no nosso artigo 5º da nossa Constituição, de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Tudo isso, então a gente pode dizer o quê? A Revolução Francesa estabeleceu o padrão constitucional do direito liberal contemporâneo. Tá? Igualdade perante a lei e contenção do poder do Estado. A Revolução Francesa, naquele primeiro momento dela, que vai ser um momento da Assembleia Nacional, que vai querer uma monarquia constitucional, ela já cria pela segunda vez, digamos assim, porque você já vai ter a independência dos Estados Unidos, alguns elementos dos direitos humanos, e até lá atrás, na Revolução Inglesa, com o Bill of Rights da Revolução Inglesa, ou mesmo a Magna Carta, lá do século XIII, na Inglaterra também, ou seja, um conjunto de leis que protege os indivíduos contra os outros indivíduos, contra a ação violenta de outros indivíduos, mas também contra a ação violenta do próprio Estado, que é necessário para organizar a sociedade, é necessário para garantir os direitos da liberdade, da vida, da propriedade. Sem Estado não dá para garantir esses direitos, mas, ao mesmo tempo, esses direitos seguram o Estado, tá? Com o devido processo legal, com a devida forma de tratar os seus cidadãos. Tá? E é isso que a Declaração da ONU e a nossa Constituição reforça, mas que já está lá na Revolução Francesa, no início da Revolução Francesa. Momento da interação. Qual o contexto de surgimento dos direitos do cidadão? Tá? Pensa um pouco sobre essa pergunta. Qual que é o contexto geral? O que leva a criação dos direitos do homem e do cidadão lá em 1789? Já eu volto.
Voltamos. E aí, qual que é o contexto da criação dos direitos do homem e do cidadão? Bom, você já sabe, foi na Revolução Francesa. Mas é fundamental notar que essa ideia, que vai ser reforçada depois na Declaração Universal dos Direitos, da ONU de 1948, os dois têm um contexto semelhante, que é criação de direitos contra estados autoritários. No caso da França, contra o rei Luís XVI, contra o Estado monárquico absolutista francês, que queria impor à vontade os privilégios da nobreza e do clero e do próprio rei. No final da Segunda Guerra Mundial, a Declaração dos Direitos Universal, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem para evitar novos eventos como, por exemplo, o nazismo. Então, essa criação é um conjunto de leis que protege os indivíduos, tá, contra o Estado, muito baseada no pensamento de quem? Dos iluministas, como o Locke, o Adam Smith, Montesquieu e vários outros iluministas do século XVIII, e esse processo foi só o quê? Se aperfeiçoando ao longo do tempo. No quadro, eu trago o nosso momento de recapitulação, né, para a gente retomar os pontos fundamentais da discussão dessa nossa quarta e última aula sobre o Estado moderno, né, sobre a época moderna. Né? Formação da contemporaneidade. Essa é a grande questão da aula de hoje, tá? Que tem essas características aqui. Primeiro, sociedade disciplinar e de massas. Todo esse processo da dupla revolução, das transformações culturais, criaram uma sociedade disciplinar, ou seja, a preocupação constante em construir os ambientes, em construir os corpos para maior eficiência econômica e para maior resiliência política, aceitar melhor as coisas que acontecem, né, e para produzir mais. É uma sociedade de massa, de consumo de produtos de massa, inclusive da cultura de massas. Tá? Essa todo esse processo da Revolução Industrial e da Revolução Francesa vai levar a esse tipo de sociedade que é, de certa forma, ainda a nossa. Outro elemento que eu trago para você é da questão da economia industrial. Ora, artesanato, manufatura, tudo isso desaparece. Ou fica muito abaixo do que é a produção industrial. E o mais importante é que o processo da industrialização, ele continua. A Revolução Industrial não é um nome ruim, porque revolução a gente pensa num momento único, mas a Revolução Industrial, na verdade, é um processo de transformação constante. E essa industrialização, essa economia industrial, ela se transforma até os dias de hoje, com várias etapas. E aí a sociedade precisa acompanhar essas transformações da produção também. E, finalmente, a fundação do Estado Democrático de Direito, que já começa, né? O Estado Democrático de Direito, talvez o primeiro embriãozinho dele lá, da ideia dele, estaria na Magna Carta, na Inglaterra, no século XIII, mas, de qualquer forma, a Revolução Inglesa já estabelece os princípios do Estado, o Estado de Direito mais democrático, a criação do parlamento, do rei sendo controlado pelo parlamento. E a Revolução Francesa vai ser o ponto final nisso, que vai destituir a monarquia e que vai criar todo um sistema de pensamento que garante os direitos universais, que tenta garantir a liberdade, a propriedade, a igualdade e a participação política, né? O direito à vida também de cada cidadão, ou seja, é a base da política atual. Então, fechando essa aula, a gente consegue observar ao longo das nossas 4 aulas que a Idade Moderna não é um bloco único estanque de uma coisa só acontecendo, tá? A Idade Moderna, na verdade, é um meio termo, é um processo, né, que leva à mudança do mundo medieval até os dias de hoje. E assim a gente encerra não só essa aula, mas a nossa disciplina. Tá? Eu agradeço e até a próxima.